Boa noite, gente. Vamos lá para a nossa 7ª aula de gestão pública, hoje, 22 de setembro de 2020. Nós vamos falar, gente, de uma matéria, não vou mentir para vocês não, é um pouco cansativa, mas muito importante e um pouco de decoreba. Não tem como a gente fugir disso. Então, essa aula, eu vou dividir ela em algumas aulas para a gente ver todo esse contexto aqui. A administração pública, ela é dividida em administração direta e indireta. A direta a gente já conhece bem, né? A gente vai falar, mas a gente já conhece a União, Estados membros, né? Distrito Federal, município. E a indireta em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade e economia mista. A gente tem que saber a diferença de cada um desses. Então, por isso que eu enviei para vocês a apostilinha para vocês lerem antes dessa aula, porque lendo já suscitaria dúvidas, ficaria mais fácil. Mas aqui a gente vai ler juntos e eu vou tentar explicar da forma mais clara possível. Bom, gente, administração direta. Vou voltar aqui, lembrando que agora eu vou falar sobre administração direta, sobre a União, sobre Estados membros, Distrito Federal e município. Primeiro a gente vai falar, né, o que é administração pública. Vocês, como futuros gestores públicos, não podem sair dessa disciplina sem saber o que é administração pública. É o conjunto de pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos que exercem função administrativa. Portanto, corresponde ao quem exerce tal função. Com efeito, função administrativa. O que é uma função administrativa? O prefeito ele tem uma função administrativa, não tem? O auxiliar administrativo ele tem uma função administrativa. É um instrumento de realização direta e imediata dos direitos fundamentais, por meio do qual a administração pública executa as leis para prestar serviços à população ou gerenciar a máquina administrativa. Por exemplo, quando um órgão faz uma licitação pública, estará exercendo a função administrativa. Da mesma forma, quando o INSS presta um atendimento dos segurados no regime geral da Previdência Social, estará exercendo uma função administrativa. Por fim, quando uma empresa pública presta o serviço público de distribuição de energia elétrica, estará exercendo a função administrativa. Quando o lixeiro recolhe o lixo na nossa casa, ele está exercendo uma função administrativa. Entende que a função administrativa nada tem a ver com cargo, mas se aquilo está sendo feito pela administração pública e para a coletividade, é uma função administrativa. Continuando. Ainda nesse contexto, podemos ter em mente que, classicamente, o sentido formal considera agentes, órgãos, pessoas jurídicas encarregados da atividade administrativa. Agente, né, gente? É como... Agente, né, gente? É ótimo. Agente é como eu dei exemplo de prefeito, do lixeiro, da agente administrativo. Órgãos são as secretarias e pessoa jurídica a gente sabe quem tem o CNPJ, né, gente? O estado de Minas Gerais tem o CNPJ dele, o município de Piuí tem o CNPJ dele, o de Guatama, o de Arcos, e por aí vai. Em que tese a função administrativa seja realizada principalmente pelos órgãos do Poder Executivo, precisamos saber que há órgãos responsáveis por essa função nos demais poderes. Assim, as secretarias ou mesas encarregadas da função administrativa nos poderes legislativo e judiciário também se enquadram nesse conceito subjetivo. Aqui, gente, a gente está falando do Poder Executivo. O Poder Executivo exerce, de fato, a administração pública, mas os poderes legislativo e judiciário também exercem função administrativa. É isso que a nossa apostila quis dizer. Esses órgãos integrantes dos poderes e responsáveis pela função administrativa fazem parte da administração direta ou centralizada, pois estão subordinados diretamente às pessoas políticas, União, Estado, Município e Distrito Federal. Sempre que eu falar nesses 4 nomes, eu vou estar falando da administração direta ou centralizada, mas o termo mais usado é o direto. Contudo, devemos saber que a função administrativa não é realizada somente na forma centralizada, ou seja, a função administrativa, gente, não é exercida só pela União, pelos estados,
pelos municípios e pelo Distrito Federal. As entidades políticas podem criar entes descentralizados, as chamadas entidades administrativas, que são entes com personalidade jurídica própria que formam a administração pública indireta ou descentralizada. No Brasil, os entes administrativos são autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista. Para a prova, vocês têm que saber o que é uma autarquia, o que é uma fundação pública, o que é uma empresa pública, o que é uma sociedade de economia mista e saber dar exemplo delas. Portanto, podemos dizer que a expressão administração pública, em sentido formal, subjetivo e orgânico, compreende os agentes políticos, os órgãos da administração direta e as entidades integrantes da administração indireta. Então, se eu perguntar na prova, por exemplo, de que é composto, qual é a composição da administração pública? Aí vocês vão responder: a administração pública ela é composta pelos agentes públicos, pelos órgãos da administração direta, pelos integrantes da administração indireta. Aí a gente volta lá no primeiro slide. A administração pública é composta pelos agentes públicos e pelos órgãos da administração direta, que é a União, Estado, Estados-membros, Distrito Federal e Município, e pela administração indireta, pelas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Isso, gente, a gente tem que saber de cor. Não tem como fugir disso. Beleza? Além disso, a administração direta, quem que é administração direta, gente? Só para não esquecer, vai treinando. União, Estado, Município, Distrito Federal é formada pelos órgãos subordinados diretamente às pessoas políticas. No âmbito federal, por exemplo, integram a administração direta a Presidente da República, os ministérios, os órgãos subordinados aos ministérios, por exemplo, Secretaria da Receita Federal, Polícia Federal, Câmara dos Deputados e seus órgãos administrativos, o STF e demais tribunais do Judiciário. Isso é no âmbito federal. No município, são exemplos de órgãos da administração direta a Prefeitura, a Secretaria Municipal, a Câmara Municipal. Enfim, os órgãos que integram as pessoas políticas, isso é, União, Estados, Distrito Federal e os municípios, independentemente do poder, fazem parte da administração direta ou centralizada. Por exemplo, no âmbito de Guatama, a Secretaria de Saúde faz parte da administração direta? Faz, né, gente? Porque ela está dentro do município, né? O município é um integrante da administração indireta. No âmbito municipal ainda, a Câmara Municipal faz parte da administração direta? Faz, né, gente? Porque ela pertence ao município. Então, faz parte da administração direta. Agora, gente, a gente vai começar a falar da administração indireta. Beleza? Isso tem que saber. Hoje eu vou falar só do primeiro tópico, pra gente não confundir. Vamos lá. Deixando de lado agora a administração direta, que a gente já conhece, vamos falar sobre a administração indireta ou descentralizada. É formada pelas entidades administrativas, ou seja, pelas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Essa é a formação da administração indireta. Tais entidades são criadas pelas pessoas políticas como mecanismos de especialização para que prestem determinada atividade específica, com maior autonomia em relação ao ente central. Sobre o tema, é indispensável a leitura do artigo 37 da Constituição Federal, que estabelece que somente por lei específica
poderá ser criada uma autarquia. Então, que a gente já sabe que a autarquia ela só pode ser criada por lei específica. Se eu colocar lá na prova que ela é criada por decreto, você já sabe que está errado. Além dela ser criada, a autarquia é autorizada a instituição de empresa. A autarquia ela é criada por lei específica, e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade economia mista e fundação. Ou seja, só um minutinho, gente, meu gato tá aqui pulando em cima de mim. Só um instante. Voltando. E autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade economia mista e fundação, cabendo à lei complementar, nesse último caso, definir as áreas de atuação. Então, a autarquia, ela é criada por lei específica, e a empresa pública, a sociedade economia mista e a fundação, ela é autorizada, cabendo à lei complementar, nesse caso de fundação, né, definir as áreas da sua atuação, beleza? Mas isso aqui a gente vai ver caso por caso direitinho para vocês não confundirem. Porquanto as autarquias são efetivamente criadas por lei, motivos pelo qual possuem personalidade jurídica de direito público, né, gente? Quem faz a lei? Não é o legislativo? Legislativo não faz parte da administração direta, da administração que lida com o bem público, com o coletivo? Então, você pensa, se a autarquia ela é criada por lei, ela tem personalidade de direito público. Por exemplo, aqui em Piauí, uma autarquia é o SAAI, que lida com o tratamento de água. Eu não sei se Iguatama tem SAAI também. Mas aqui o nosso exemplo de autarquia é o SAAI. Vamos continuar. Por outro lado, a criação de empresas públicas e de sociedade de economia mista é autorizada por lei, sendo que a efetiva criação ocorrerá por um ato posterior, isto é, pelo registro do ato de criação no órgão competente. Voltando, gente, só para não confundir. Se a autarquia ela é criada por lei, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, elas são só autorizadas por lei. Primeiro se autoriza por lei, depois a sua criação vai depender do registro do ato de criação no órgão competente de cada um. Beleza? Então, a empresa pública e a sociedade de economia mista primeiro é autorizada por lei, depois a sua criação vai ocorrer pelo registro do ato da criação do seu órgão competente. A gente vai ver melhor sobre isso. Só estou dando uma pincelada geral para vocês entenderem a complexidade para entender essa administração indireta. Assim, essas entidades possuem personalidade de direito privado, como se fosse não, é uma, entre aspas, uma empresa privada. A autarquia, então, é de direito público, como se fosse o município, a prefeitura, mas é uma autarquia. Lembrando que prefeitura, gente, é administração direta, eu só estou dando um exemplo. Então, se a autarquia é de direito público, as empresas públicas, deixa eu grifar aqui, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, elas são autorizadas por lei. Sua criação vai se dar com registro do órgão competente e elas são de direito privado. São as principais diferenças, beleza? Por fim, a instituição das fundações públicas, ao pé da letra do texto condicional, seria autorizada por lei específica. Contudo, o STF decidiu que, atualmente, pode ser criada fundações de direito público e de direito privado. As primeiras seriam criadas por lei, ao passo que as de direito privado teriam a criação autorizadas em lei. Então, hoje em dia, com a jurisprudência do STF, ficou decidido que pode existir fundação de direito público e fundação de direito privado. Se for de direito público, vai ser criada por lei, e se for de direito privado,
vai ter a sua criação apenas autorizada por lei. Uma é criada e a outra é autorizada. Beleza? Passando para frente. Não desespera, gente. A gente vai ver pormenorizadamente. Por isso que eu falei para vocês lerem a apostila. Observe-se ainda que a lei complementar mencionada no artigo 37 não serve para criar fundação. As fundações são criadas ou autorizadas por lei específica. Tem que ter uma lei para aquilo. Isto é, por uma lei ordinária. A lei complementar, não editada até hoje, servirá para definir as áreas de atuação dessas entidades. Então, as fundações são criadas por quê? Por lei específica. Beleza? Já a autarquia aqui, ó, são criadas por qual lei? Por lei complementar. Beleza? Eu não vou entrar no mérito do que é lei complementar, lei ordinária, senão vocês vão confundir muito. Mas você só tem que saber que existe essas diferenças de leis para a sua criação. Beleza? Então vamos lá. Entidade administrativa. Opa. Autarquias. Criação, criada por lei. Qual que é a natureza jurídica? Direito público. Vou mudar essa cor aqui. Fundações públicas de direito público, porque tem a direito público e de direito privado. São criadas por lei, é de direito público. Já as fundações públicas de direito privado são autorizadas por lei, é de direito privado. Já as empresas públicas são autorizadas por lei, é de direito privado. Sociedade de economia mista, autorizadas por lei e é de direito privado. É só vocês lembrar que as únicas que são públicos são as autarquias, lembra do SAAI, e a fundação pública. Se é pública, tem que ser de direito público. As demais são de direito privado. Um macetinho para vocês decorarem os integrantes da administração indireta é a fase, né, gente? Fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Eu vou parar por aqui porque eu acho que é muita informação. Mas tentem assistir essa aula hoje, porque na próxima aula eu quero ver se eu finalizo tudo. Aí eu já vou falar uma por uma pra gente não confundir. Beleza, gente? Até a próxima aula.